Bem-vindos às Conversas da Diáspora. Estamos a conhecer algumas das personalidades que nasceram nos Açores e se afirmaram nas Américas através de entrevistas biográficas semanalmente realizadas nas redes sociais da Direção Regional das Comunidades e posteriormente retransmitidas por programas de televisão nos Estados Unidos e no Canadá. Já estivemos com o professor Onésimo Teotónio de Almeida, em Rhode Island, com o professor José Carlos Teixeira, em British Columbia, e com o empresário Batista Vieira, na Califórnia. Hoje, regressamos ao Canadá e voltamos à universidade. A nossa convidada é a micaelense Maria João Dodman, professora universitária em Toronto. Maria João Maciel Jorge Dodman nasceu em Ponta Delgada em 1970. Viveu a infância na Ilha de São Miguel e a juventude na Ilha do Faial. Em 1989, emigrou para o Canadá. Fez mestrado na Universidade do Western Ontário e doutoramento na Universidade de Toronto. É professora associada de Estudos Portugueses e Luso-Brasileiros da Universidade de York. Aqui, desde 2019, é presidente do Departamento de Línguas, Literatura e Linguísticas. É ainda presidente da Associação de Estudos Lusófonos e co-presidente do Centro de Pesquisa e Estudos Açorianos. Tem inúmeros trabalhos científicos em publicações dispersas e dedica-se também à escrita literária, desde o seu livro de crónicas e contos Andarilha, Viagens de um IFAN, editado em 2016. Recebeu o Prémio de Mérito da Aliança dos Clubes e Associações Portuguesas de Ontário e, em 2019, foi agraciada com a insígnia autonómica de mérito profissional pela região autónoma dos Açores. Senhora professora, seja bem-vinda às Conversas da Diáspora. Obrigada, senhor diretor, é um prazer. Bom, a professora deixou os Açores há 34 anos. Pode não parecer, mas o tempo voa. Mas estas ilhas continuam certamente na sua memória e no seu coração. E por isso começo por perguntar-lhe que recordações é que tem hoje e que guarda com especial carinho da sua infância na Ilha de São Miguel e da sua juventude na Ilha do Faial. Eu da Ilha de São Miguel tenho poucas recordações, porque eu fui pequenita para a Ilha do Faial e, portanto, a maior parte das minhas recordações são da Ilha do Faial. Foi de São Miguel para o Faial. Eu tinha 3 anos, Uhum. portanto, infelizmente, eu não tenho o sotaque micaelense que eu gostava tanto de ter. Mas ganhou o sotaque faialense, que é muito bonito também. Mas tenho o sotaque do Faial, é verdade. As minhas memórias são as memórias deslumbrantes das nossas ilhas, em especial eu tive sempre, eu até às vezes sonho com a praia do Porto Pim. Tenho memórias de casas que eram assombradas por fantasmas e almas do outro mundo, porque eu lembro-me de ser pequenita e de ouvir muitas histórias dos idosos sobre esses assuntos, de almas encantadas, do cobranto, do mal olhado. E de facto, na minha escrita criativa, eu identifico muito essas histórias, porque eu sei que sou de uma geração em que essas histórias já se perdem um pouco com as gerações mais novas. E, Portanto, portanto, por uma razão ou por outra, nascer e viver nos Açores, por muito ou por pouco tempo, marca certamente para o resto da vida. sim, e o que eu não sabia, que eu sei agora, é que de facto, a pior maneira de ficar na ilha, como diz Daniel de Sá, é sair dela. E sente isso também, não é? No seu caso, viveu no Faial dos 13 aos 19 anos. Presumo que na cidade da Horta, com o Pico em frente, é, portanto, uma mulher arquipelágica que leva as ilhas consigo. Sim, mas eu fui criada num ambiente rural.
Portanto, eu não era menina da cidade, relativamente perto, porque eu vivi na Feiteira, onde vivem ainda a maior parte da minha família. Mas eu sempre tive porque aqui eu sentia falta das nossas paisagens deslumbrantes. O mar, claro, o mar penso que é um elemento muito importante para qualquer açoriano. Eu aqui estou longe do mar. Portanto, sim, eu tenho um grande carinho também porque à medida que eu vou amadurecendo, eu consigo perceber a qualidade de vida que há nos Açores. E, entretanto, certamente visito outras ilhas, para além de São Miguel e Faial. Sim, Mas claro. só mais tarde, só depois de emigrar. Só depois de emigrar, porque eu quando emigrei, eu emigrei em 89, e eu ainda eu sempre achei que eu tinha ideias muito liberais para a minha sociedade pequenita, especialmente para uma sociedade rural. Portanto, eu queria mesmo emigrar, eu queria sair das ilhas, eu queria ter liberdade, eu queria ver outras pessoas, outros modos de viver, de saber, de sentir, e de facto eu consegui tudo isso. O que eu não sabia nessa altura é que eu ia levar mesmo a ilha comigo. E claro, hoje eu adoro ir aos Açores porque é um arquipélago muito diferente daquilo que era quando eu saí, nos anos 80, claro. Ele migra, portanto, com 19 anos, porque a ilha não é suficientemente grande para a sua vontade. Não. Sentia-se de alguma forma confinada ao espaço insular e percebe-se, portanto, que tenha emigrado por isso. Mas porquê a escolha de Toronto, Ontário, Canadá? Ai, eu aos 18 anos, casei-me. Casei-me, de certa forma, se posso ser autêntica comigo mesma, para sair, não é? Porque eu não tinha muitas hipóteses. Eu sempre fui pessoa de querer saber mais, de querer estudar. Naquela altura, a minha família não podia me enviar nem para Ponta Delgada estudar, nem para Lisboa, e eu acho que não queriam, também havia essa parte, porque uma menina do campo não iria estudar, não é? Portanto, eu sabia que o meu futuro naquela época era muito limitado, portanto, para mim foi essencial sair para eu me afirmar e para também tentar perceber o que é que eu queria da vida futura. Eu sabia que eu não queria ficar limitada pela geografia da ilha. Essa era a única certeza que eu tinha. E porquê a aprendizagem e depois o ensino da literatura? Foi uma opção vocacional, circunstancial? Foi uma opção, tudo foi acidental na minha vida. Eu vim sem ter a mínima ideia do que é que me esperava. Eu cheguei em março e lembro-me ainda hoje, eu me lembro que nunca senti frio e que as pessoas diziam: "Ai, mas é pior em janeiro, já é março". E eu lembro de pensar: "Mas como é que pode ser isto?". Portanto, eu não tinha a mínima ideia, mas eu acho que a juventude eu estava aberta a qualquer coisa, portanto eu estava aberta a qualquer experiência que eu podia ter. E eu tive os primeiros 5 anos foram muito atribulados, portanto, eu não tinha a mínima ideia o que é que eu queria da vida, eu apenas queria sair e o resto eu iria pensar depois. Portanto, nos primeiros 5 anos eu, passei por muitas situações que todos os imigrantes passam. Eu trabalhei em fábricas, eu fui contratada como, mulher de limpeza, porque eu era portuguesa, e eu lembro do meu patrão um dia me perguntar: "Mas você tem a certeza que é portuguesa?" E eu disse: "Sim". E ele disse: "Ah, é a primeira portuguesa que eu conheço que não é assim tão boa a limpar". Portanto, esse trabalho eu não consegui aguentá-lo muito tempo. Portanto, eu passei 5 anos a tentar perceber o que é que eu queria da vida. Mas mesmo assim, nessa fase difícil inicial, não se arrependeu de ter deixado a ilha e emigrado para o Canadá? Eu tive momentos de arrependimento, sim. Só que
como se diz aí do nosso lado, eu não queria dar o braço a torcer. Sim. Então eu não ia regressar pior do que eu tinha saído. Foi essa a minha mentalidade. E como é que aparece a literatura? A literatura, comecei-me a interessar em literatura já muito mais tarde, porque eu era mãe solteira e decidi ingressar na Universidade de Western Ontario. O meu filho tinha 3 anos e eu mudei-me para uma cidade nova em que eu não conhecia ninguém, outra vez, e recomecei de novo. E aí tive um professor, tirei uma disciplina em espanhol, ele já faleceu há muitos anos, um professor de espanhol chamado António Martí, e foi com ele que me despertou o interesse na literatura. E depois eu fui seguindo aquilo que eu gostava, sem necessariamente planear. Portanto, eu segui o meu coração, digamos. Eu sabia que eu gostava de ler, que eu desde cedo percebi que a literatura era um veículo de sensibilização, de dar a conhecer a condição humana, de transmitir o pior e o melhor, ah, das nossas vidas e de promover, de certa maneira, a mudança. E Já depois percebemos na sua vida, pelo seu percurso, que gosta de virar a página e começar de novo. A sua vida é feita de capítulos, é isso? acho que sim, acho que sim. Eu nem planeio o que é que vou jantar amanhã. Nem hoje à noite, eu digo sempre: "Este problema é meu, mas mais logo, não é um problema agora". Eu acho que a vida é mais interessante quando somos mais flexíveis, quando estamos abertos às aventuras e não estamos presos num plano de vida. Eu nunca tive plano de vida. Bom, e não se pode queixar, ao que parece, pela posição que entretanto ocupa agora. Na York University, aliás, em Toronto, criou uma unidade curricular sobre cultura e literatura açorianas, eh, que será porventura única no sistema do ensino superior canadiano ainda. A receptividade e o impacto desta iniciativa pioneira e corajosa têm correspondido, de alguma forma, às suas expectativas iniciais? Sim, porque eu percebi quando eu comecei a minha posição aqui em Iorque, também uma posição começada por acidente. Eu ainda não tinha acabado o doutoramento e vinha uma entrevista de trabalho, disse umas mentirinhas que estava mais avançada do que estava, depois, claro, tive que pagar por isso, e fui contratada com, portanto, fez parte do meu contrato que eu tinha que acabar o doutoramento até certa data. E acabei, claro, mas eu comecei a perceber que havia muitos estudantes, isto era 2006, que eram de famílias originárias dos Açores, mas que não sabiam nada sobre os Açores. Sabiam apenas aquelas coisas que da cultura popular, as festas do Espírito Santo, sabiam algumas coisas em que eles não se identificavam nada, diziam matanças de porco, e eu dizia: "Mas já não se faz isso nos Açores, isso é Portanto, algo". já tinham nascido no Ontário, Exatamente. porventura não tinham sequer ainda visitado a terra dos pais e avós, Não, muitos deles não, e tinham por dela a isso ideia que lhes transmitiam os pais de uns Açores já extemporâneos, porventura. exatamente, os Açores de 1950, 1960, portanto já não é os Açores. Portanto, eu percebi que havia uma falta de conhecimento desse grupo de alunos, mas que também havia uma falta de conhecimento de outros alunos de famílias originárias do continente ou das ex-colónias portuguesas, ou até de alunos que tinham interesse. Quando eu dizia eles diziam: "Where is that? Onde é isso?". Portanto, foi criada também para dar a conhecer, hum, a regionalidade, os aspectos específicos do ser açoriano e, claro, a nossa grande literatura. E, em geral, os Açores descendentes, os seus alunos,
como os outros em geral, interessam-se por isso, vão ganhando um interesse crescente pelo conhecimento da literatura açoriana. Sim, bem, agora, nós estamos aqui com um dos problemas que todas as universidades em todo o mundo têm, que é um decréscimo, de interesse nas humanidades e o facto que o aluno de 18, 19 anos hoje em dia não lê quase nada. Portanto, como professora de literatura, eu tenho sempre esse obstáculo, não é? Então, o que eu tento fazer, claro, eu não vou ser cruel, eu tento sempre escolher obras que eu acho que, apesar de falarem do meio específico dos Açores, o que falam é de lições para todos nós, falam da condição humana, que em qualquer pessoa se pode identificar. Às vezes eu escolho uma novela mais curtita ou escolho uma história, um conto, em vez de escolher, assim, uma novela grande em que eles, coitados, já se assustam. Portanto, o Que é uma problema fã do Dias de Mel, não é? Por exemplo. eu sou fã do Dias de Melo, porque eu tive uma relação de amizade muito íntima com ele nos 2 últimos anos da vida dele. Nós trocávamos cartas à moda antiga. Eu tinha muita vontade de lhe mandar um e-mail, mas ele não confiava e nós então ele escrevia-me muitas cartas. E com ele, para já eu conheci-o antes de o conhecer pessoalmente. Quando eu decidi que eu ia organizar uma disciplina sobre cultura e literatura açoriana, eu não percebi que essa disciplina iria ser o meu regresso aos Açores. O meu regresso intelectual, Uhum. não só afetivo, mas também intelectual aos Açores. E eu fui à biblioteca da Universidade de Toronto fazer investigação sobre literatura produzida nos Açores. E foi assim que eu conheci a obra de Dias de Melo. E eu entrei em contacto com ele e nós tivemos uma amizade muito forte durante aqueles 2 anos. Eu infelizmente já o conheci bastante idoso e, de facto, a literatura dele, que tem sido interpretada como o baleeiro dos Açores, sim, ele é o baleeiro dos Açores, mas isso é muito redutivo, ele é muito mais que isso. E eu comecei a perceber que tanto que nos une para além dos Açores, está presente ali na literatura dele. A dignidade que todo o ser humano merece, o que é que acontece quando, hum, o que é que acontece no processo de imigração, porque é que as pessoas imigram, o que é que levam, o que é que fica atrás. Qual é o papel do idoso, por exemplo? Ele ensinou-me lições, a literatura dele e as nossas conversas, claro, nós tivemos várias conversas em Ponta Delgada. Tínhamos um encontro marcado no Pico, mas ele infelizmente faleceu antes desse encontro. E de uma forma geral, vista de fora, por quem sabe disso, como é o caso, a nova literatura açoriana deste século XXI acha que honra os nossos grandes nomes do passado e augura um bom futuro de afirmação nacional e até, porventura, de projeção internacional? Sim, eu acho que sim, porque eu acho que os percursos literários que nós estamos a ver hoje em dia, o que fazem é reivindicam por uma justiça social, por, falarmos de ou de não esquecermos aquele passado, porque quem vai aos Açores hoje em dia não tem a mínima ideia, o que eram os Açores durante a ditadura, o que eram os Açores dos anos 50 e 60, o porquê, do grande número de imigrantes em busca não é das coisas básicas da vida, em busca de ter acesso à educação, ter acesso a suportes familiares. Isso não havia. Os Açores hoje em dia é muito diferente. E é preciso que haja alguém a manter aquele passado. Portanto, quem não conhece, por exemplo, a indústria da baleação, é essencial ler Dias de Melo para também mantermos, para também honrarmos aquelas pessoas que nunca tiveram voz, os marginalizados. A nova geração da literatura açoriana já chega também,
aí ao Canadá, à sua universidade, às aulas que dá a literatura açoriana, já considera os novos nomes também? Sim, claro, sim. Eu acho que nós temos que sempre, hoje em dia, como eu estou a dar literatura, às vezes não posso dar muito, porque não há muitas obras traduzidas. Esse é outro grande problema. E tem de haver traduções que sejam boas traduções, não se pode apenas traduzir por traduzir. Portanto, também há isso. Se é uma aula em inglês em que eu possa trazer algo em tradução, sim, mas eu acho que nós temos que começar pelos clássicos, temos que começar por aqueles, pelos pioneiros. E através daí, sim, dar lugar aos mais jovens, com É certeza. curioso que, depois de aprender e ensinar literatura, sentiu necessidade de escrever e publicar. Eh, Já há novas obras na cabeça, na gaveta, ou mesmo no prelo, para os próximos tempos, ou não? Sim, eu estou a trabalhar, num projeto com uma editora aqui no Canadá, que está previsto. O plano é eu acabar o manuscrito até fins de março. Serão memórias migrantes. E serão memórias migrantes, o que aqui chamamos creative non-fiction, cujo objetivo é dar a conhecer, desde a perspectiva açoriana, dar a conhecer a vida do imigrante e do ser bicultural, que é o meu caso, e como é que eu ou como é que qualquer pessoa que vem de outra cultura, de outra etnia, de outra raça, manobra este ambiente aqui, mas é para dar a conhecer a um leitor anglófono. Portanto, o problema que eu estou a ter agora é que às vezes a minha editora diz-me: "Ah, mas tu tens que explicar isto o que é, porque eles não sabem, isto é uma coisa dos Açores, é assim que isto se passa nos Açores", eu então tenho que aí, portanto, tenho que ter essa em consideração isso. E eu acho que este meu projeto, o que é importante não é só dar a conhecer a especificidade dos Açores a um, a um mundo de leitores mais abrangente, mas também, de certa maneira, sensibilizar as pessoas sobre que a imigração não é sempre um grande sonho. E eu sei que eu falo de uma posição de privilégio, eu tive sorte, trabalhei por isso também, claro, tenho uma vida privilegiada, mas parte do meu privilégio também é falar sobre aquelas pessoas que foram deportados, sobre, aquelas tragédias da imigração que não foram ideais, sobre as pessoas idosas que eu vejo na comunidade que vivem sozinhas, isoladas, que não falam inglês. Portanto, parte do meu projeto também é sensibilizar, sobre esses vários aspectos. Essa nova obra será um ensaio, portanto. Sim, é uma coleção de ensaios. Uhum. E a literatura propriamente dita ficou-se pelo Andarilha, eh, enquanto creio que uma coletânea de contos, poderá porventura vir a fazer regressos a esse género futuramente também. Sim, eu comecei a entreter a ideia de uma novela, escrever uma novela baseada nas experiências de algumas das minhas alunas, como viver entre estes 2 mundos, né, o que eu chamo de in between. Mas depois veio a pandemia, depois eu ainda sou diretora do departamento, portanto, será um projeto para uma próxima sabática. A burocracia ocupa-lhe demasiado tempo para libertar a cabeça para a criação literária. Mas eu ainda acredito que ocupa menos tempo aqui do que aí. Ah, muito bem, acredito que sim. Mas nessa longa carreira que felizmente e certamente ainda tem pela frente, vai pesar mais a escritora ou a professora? Eu eu estou numa de não saber o que é que eu quero para o resto da minha vida.
E às vezes eu sonho com o regresso, e sonho às vezes com o regresso antes de ser velha, que eu não sei isso ainda bem o que é que quer dizer. Mas eu acho que as 2 partes vão continuar. Eu acho que eu vou continuar, mesmo que eu decida mudar de carreira, mudar de profissão, eu acho que eu vou sempre continuar a querer aprender, porque de facto o trabalho de professora é ser estudante para o resto da vida. Eu às vezes digo aos alunos: "Eu sou como vocês", claro que eles não acreditam, mas porque eu escolhi, portanto, não sou muito normal, porque eles estão aqui 3 4 anos e pronto. Mas a aprendizagem é importante e, portanto, eu acho que eu vou sempre continuar a aprender e, claro, cada vez mais me chama aquele lado mais criativo. E como é o dia a dia de uma professora açoriana de uma universidade canadiana numa grande cidade como Toronto? Mas aí também está a beleza do assunto, porque Toronto é tão multicultural que há de facto temos muita liberdade de sermos aquilo que queremos saber. Portanto, eu tanto vou à Casa dos Açores e falo português ali, tanto apanho um autocarro e sento-me ao lado de uma pessoa que fala português e eu falo com eles, ou com uma pessoa que fala espanhol e eu também dou umas conversas ali em espanhol. Portanto, depois vou a uma reunião com os meus colegas que são mais anglófonos e eu também estou ali. Portanto, ser açoriana em Toronto é, de certa forma, pertencer a todo o lado e não pertencer 100% a nenhum lado. É a habilidade que eu tenho de me manobrar entre todos estes ambientes culturais. Mas está bem relacionada com a comunidade açoriana? Prefere viver tendencialmente na sociedade genuinamente canadiana, digamos assim? Eu tenho mais uma vivência mais canadiana. Eu tenho uma vivência canadiana também porque eu estou longe da chamada área do Little Portugal, portanto a York fica a norte, eu vivo deste lado. Como eu digo aos meus amigos que vivem na Baixa, se me quiserem ver têm que vir cá me ver porque nada me atrai na Baixa. Eu vivo uma vida mais canadiana também por necessidades do trabalho, não é? Hum, Eu identifico-me bastante com a minha comunidade, porque eu aprecio muito, o que as pessoas o trilho que eles fizeram para todos nós. Eu já vi nos anos 80, portanto, eu apenas consigo imaginar o difícil que deve ter sido vir nos anos 50. E como sabes, estamos agora a comemorar os 70 anos da chegada da Exatamente, primeira imigração oficial dos Açores para o Canadá. exatamente. Portanto, Tão diferente terá sido, com certeza. tão diferente terá sido. E eu às vezes fico eu de facto admiro muito o que as pessoas conseguiram fazer aqui, conseguiram formar famílias, conseguiram ter vida, especialmente as mulheres. As Uhum. mulheres que vieram ainda com menos escolaridade que os homens. Os homens só tinham um trabalho, ir e vir do trabalho. As mulheres não, as mulheres tiveram que aprender a língua, porque eram elas que iam com os filhos para a escola, eram elas que iam aos médicos, aos bancos. Portanto, elas tiveram, como se diz em bom português, tiveram que se desenrascar. E fizeram isso. E construíram vidas aqui. E eu tenho um carinho muito grande pela minha comunidade, por terem aberto a novos futuros aos filhos e aos netos e aos bisnetos. E também porque quando eu vim já tinham feito tudo isso, não é? Claro que eu discordo, em algumas coisas também pela minha personalidade, porque sou uma pessoa muito liberal e E claro, mal falada. pois, e claro que há certas coisas
que se nós queremos atrair mais jovens às comunidades, nós temos que estar abertos também para celebrar o tipo de relação cultural que eles têm com as ilhas, que não deve ser mediado pelos mais velhos, deve ser traçado por eles, pelos jovens. Portanto, nesse aspecto eu acho que eu estou sempre contra, Maré. mas de qualquer modo eu continuo a ter um carinho muito grande por eles. E claro, quando me pedem: "Olha, nós vamos fazer isto, a professora quer participar?", eu digo sempre que sim, logo que possa sim. Uma última questão, já que infelizmente esgotamos o nosso tempo previsto de 30 minutos. Como é que vê a sua relação com os Açores no futuro? Por muito longínquo que seja. Bem, eu imagino-me numa casa lá na Ilha do Faial, com a vista do pico, rodeada de cães. Aliás, eu tenho uma menina canina que veio de um canil aí, que está cá comigo, uma imigrante também de sucesso. A minha relação antes eu tinha uma relação afetiva com os Açores e continuo a ter uma relação afetiva, mas cheguei ao ponto de poder ter e de querer ter uma relação também intelectual com os Açores, de continuar a aprender com colegas que trabalham nas literaturas, com escritores que também trabalham, com quem está agora a trabalhar em arte e em criatividade. Portanto, eu tenho os Açores continuam a alimentar o meu lado criativo. Eu às vezes digo, eu tenho colegas que escrevem, e escrevem muito, e eu digo: "Não, a minha criatividade só reside na ilha, não existe fora da ilha, portanto tem que ser nesse meio". Hum, e eu continuarei a ter uma relação afetiva, criativa e também intelectual. Professora Maria João Dodman, muito obrigado pela sua participação. Tão interessante. Prazer foi meu. Na próxima semana iremos até à costa leste dos Estados Unidos para conversarmos com o picoense António Cabral, deputado estadual de Massachusetts. Então, até lá.